Abra sua Bíblia comigo lá em Efésios, capítulo 1. A gente vai caminhar um pouco aqui nesse capítulo de Efésios. É a carta que o nosso amado apóstolo Paulo mandou aos irmãos que moravam em Efésios. Então nós vamos falar hoje sobre identidade. E eu quero te dizer que a sua identidade é a sua força. A nossa identidade é a nossa força. 1 João 2,6. Fica aí em Efésios capítulo 1. Você que está com a Bíblia. 1 João 2,6. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Ele se tornou o que somos, para que nós pudéssemos ser aquilo que ele é. Irineu de Esmirna, 130 a 202 anos antes de Cristo. Irmãos, não tem uma figura melhor, um dos personagens bíblicos melhor do que o apóstolo Paulo para falar sobre identidade. O apóstolo Paulo ele sempre teve uma personalidade forte, né? Quando ele ainda não era cristão, quando ele perseguia os cristãos, nós vemos que ele levava isso muito a sério. E ele participou do primeiro martírio, da primeira morte de um dos seguidores de Jesus, que foi Estevão, né? Ele que decretou e confirmou a morte de Estevão. E numa certa feita, no caminho para Damasco, perseguindo os apóstolos, né? Ele tem um encontro com Jesus, né? E Jesus se encontra com ele, como todos já conhecem a história. O apóstolo Paulo ele era religioso, ele era judeu, né? Judeu firme mesmo, um dos judeus mais seguidores e guardadores da lei era o apóstolo Paulo. Ele levava isso tão a sério que ele perseguia os discípulos de Jesus, batia, prendia, matava, e tudo em torno e tudo dentro do que ele acreditava, né? Ele era judeu, ele como judeu, ele não cria que Jesus, aquele Jesus que veio, era o Cristo que ele estava esperando, e ele perseguia esse Cristo, ele perseguia os seguidores de Cristo. Só que Cristo, vendo nele essa personalidade forte, vendo que ele seria uma ferramenta útil e avassaladora para o Evangelho, Cristo entende que deveria chamar Paulo, né? Saulo, né? Até então era Saulo, né? E depois se tornou Paulo. Então Saulo ele estava no caminho para Damasco, perseguindo os discípulos de Jesus. Jesus se encontra com Saulo, Saulo cai do cavalo, fica cego, e depois de 3 dias cego, em jejum, sem comer, sem beber, orando, Deus pede para que um discípulo, um seguidor, vai lá, toca na visão dele, ele recebe o batismo com o Espírito Santo. E desde o momento que ele recebe esse batismo com o Espírito Santo, ele já começa a pregar. Ele já começa a pregar Cristo. E a pregação de Paulo era muito simples. Eu tive um encontro com Cristo. Você vai ver lá em Atos 9, quando ele se converteu. Atos capítulo 9. E ele já, a partir do momento que ele recupera a visão, que ele vê que Cristo realmente existia e que aquele Jesus que veio, morreu na cruz e ressuscitou no 3º dia, era o Cristo mesmo, ele começa a pregar e falar: agora eu sou um seguidor de Jesus, eu creio em Jesus e ele é o Cristo. Então, de perseguidor ele se tornou perseguido. E hoje eu quero falar para você que hoje, nos dias em que vivemos, nunca houve tanta falta de identidade. Vocês concordam comigo? Nós vemos aí principalmente os jovens, né? Muita depressão, às vezes suicídio, né? Jovens que perdem a sua identidade. E nós vemos lá em Gênesis que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E não adianta nós tentarmos viver sem a presença de Deus, porque nós viemos de Deus, quem nos criou foi Deus. E o nosso maior problema e a maior
E a maior guerra que enfrentamos é quando nós resistimos a esse Deus. Então, o problema que o mundo enfrenta é a resistência em reconhecer a Deus e entender que obedecer a Deus é ter qualidade de vida, é ter uma identidade firmada em Cristo. Então, tem muita gente que se encontra vazia e a gente vê fotos na internet, pessoas sorrindo, pessoas rindo, só que por detrás daquela foto, por detrás do Facebook, do Instagram, às vezes a pessoa que postou aquela foto feliz, ela não está bem, ela está triste, ela está em depressão, e às vezes ela não consegue muitas curtidas, e isso faz ela ficar ainda mais triste. Ela pensa, eu não sou importante, ninguém olha para mim, ninguém me vê. Só que eu quero te dizer aqui nesta noite é que a nossa identidade, ela não pode estar firmada em elogios, em pessoas ou na nossa condição financeira. Porque quando nós firmamos a nossa identidade nessas coisas, em pessoas, em bens materiais, as pessoas elas não vão te reconhecer da forma que você é especial. Você entende? Você é tão especial que você nem imagina. Nós somos tão especiais que nós nem imaginamos. E quando dependemos de elogios de pessoas, de reconhecimentos humanos, a essência que Deus colocou dentro de nós, a característica especial que Deus deu para cada pessoa, ela se dissipa, ela perde. E o mundo, ele esmaga essa pessoa, ele mata essa pessoa. Porque ela ainda não encontrou a identidade em Cristo e ela sofre. Ela às vezes perde os seus bens, perde a sua condição financeira e a vida dela acaba. Você já viu pessoas que eram ricas, até atores famosos que com muita fama, muito dinheiro, mas do nada se suicidam. Aí a gente pensa, mas ele era rico, era famoso, para que se suicidou? Falta de Deus. Irmão, tem um vazio dentro do homem do tamanho de Deus. E se ele não for preenchido por Deus, nada faz essa pessoa feliz. Nem dinheiro, nem pessoas, nem ambientes, nada. Mas a partir do momento que nós preenchemos esse vazio de Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, nós passamos por dificuldades, às vezes enfrentamos enfermidades, passamos dificuldades financeiras, às vezes somos rejeitados e abandonados por pessoas, mas somos felizes. Porque na verdade nós entendemos que não pertencemos a este mundo e a nossa vida aqui ela é tão passageira. Hoje uma pessoa vive em média o quê? 80 anos? 80 anos passa assim. Eu estou com 37. Parece que foi ontem que eu tinha 20. Minha filha está com 10 anos, minha filha mais velha. Tudo passa tão ligeiro. O sábio Salomão fala lá em Eclesiastes que tudo aqui é repetitivo, tudo aqui é monótono. O sol nasce todo dia no mesmo lugar e se põe no mesmo lugar. E ele diz que tudo que ele fez, toda a riqueza que ele teve, toda a sabedoria, todas as mulheres, e ele desfrutou de tudo que ele podia. Mas ele disse que tudo foi em vão. Foi como perseguir o vento. Alguém consegue pegar o vento? Irmão, tenta segurar o vento, tenta pegar o vento, não tem como. E Salomão, na sua velhice, ele deixa esses ensinamentos, ele deixa essas explicações para que nós possamos ser felizes. E não viver ociosamente, ansiosamente, perseguindo o vento. E firmados nas coisas dessa terra, firmados e preocupados em agradar homens, preocupados em ser reconhecido por pessoas, por homens. Irmão, quer que eu te fale um negócio? O pior fracasso do ministério de uma pessoa, eu estou falando de crente, o pior fracasso de um ministério de um crente é esperar o reconhecimento humano.
Mas se eu entendo que esse reconhecimento ele vem de Deus, nada vai me parar. Irmãos, quando eu comecei a fazer live na pandemia, às vezes veio pessoas perseguindo. Mas você quer aparecer? Você quer se aparecer? Para que isso? Só que tinha muita gente sendo edificada, sendo abençoada. E por quê? E você me pergunta, por que então você não parou? Às vezes você acha que essas palavras não me desanimou, não me afetou? De certa forma sim, mas como o apóstolo Paulo disse, a minha esperança está em Cristo, e esquecendo-me das coisas que ficou para trás, eu prossigo, olhando para o alvo que é Cristo. E eu te falo nessa noite, nada pode te parar. A única coisa, a única pessoa que pode te parar é você mesmo. A única pessoa que pode te fazer desistir é você mesmo. Pessoas vão falar, você não consegue fazer essa faculdade. A sua condição financeira não dá, desiste. Mas se você entende que consegue, se você que na sua mente fala, eu consigo, você consegue. E 5 anos passam assim. E essa pessoa que um dia falou que você não conseguiria, ela vai ver que estava errada. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui em Coríntios 15:10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. O apóstolo Paulo aqui, nesse capítulo, ele de certa forma ele está explicando a sua trajetória, e ele cita os outros apóstolos, e ele fala, eu trabalhei mais do que eles, de certa forma, eu fiz até mais, mas tudo foi pela graça que está em Cristo, que está em Jesus. Então, por mais que eu acho que eu sou bom em alguma coisa, que eu acho que eu consegui alguma coisa, isso não é mérito meu. Isso não é para a minha glória, mas para a glória de Cristo. E quando eu vivo para a glória de Cristo, eu encontrei a minha verdadeira identidade. Seja formando em algum curso, em alguma faculdade, seja em medicina, em agronomia, em turismo ou biologia, mas é para a glória de Cristo. Quem me deu força e sabedoria para terminar aquele curso foi Cristo, foi Deus. E eu quero te dizer aqui nessa noite que não importa o que o mundo tem dito a seu respeito, não importa o que algum familiar seu tem dito a seu respeito, mas o que importa é o que Jesus diz ao seu respeito. E você é tão importante, nós somos tão importantes, irmãos, que imagina um pai que tão poderoso, dono do universo, que se fez humano, a nossa forma humana, fraca, degradável, para nos ensinar a amar a Ele, amar o próximo e a nós mesmos, porque tem pessoas que não se amam, irmãos. Tem gente que ainda não encontrou o verdadeiro amor e ela acha que precisa ouvir isso de outras pessoas, enquanto ela não precisa ouvir isso de outras pessoas. Ela tem que entender que ela é amada. Eu tenho que entender que eu sou amado, porque existe um Deus que se entregou em meu lugar e está preparando um lugar para mim. Enquanto as pessoas deste mundo, elas vivem para este mundo e preocupadas se vão morrer amanhã, preocupadas em fazer e curtir e usufruir de tantas coisas antes da morte, nós não nos preocupamos com isso, porque nós sabemos que tem toda uma eternidade e muito melhor do que nessa vida, com Cristo, com Jesus, uma eternidade onde não vai haver mais choro nem dor, onde não vai haver mais inveja nem rancor. A geração digital está se tornando uma geração Photoshop. Cópias mal feitas de outros, jovens tentando ser apenas
ser apenas, vamos aqui, ser apenas as celebridades dos esportes, do cinema e da TV. Também tem sido uma situação muito destruidora para muitos casamentos, tentar mudar o cônjuge para ser o que eles querem que seja, e não ajudar o outro a ser o que Deus o chamou para ser. O nosso maior problema é querer mudar uma característica, uma pessoa, irmãos, e fazer ela se comportar como nós, ou falar como nós, ou usar o cabelo como nós, usar uma roupa igual a nós. Nós entendemos que Cristo ele se manifesta de várias formas. E o apóstolo Paulo, ele fala que ele se fez judeu para ganhar os judeus, gentil para ganhar gentios, fraco para ganhar os fracos, ele se fez forte para ganhar os fortes. E Deus ele se manifesta em várias pessoas, porque é por isso que ele nos fez diferentes. Nenhuma impressão digital é igual à outra. Você é único no universo, eu sou único no universo. Não tem ninguém que tenha a minha impressão digital, não tem ninguém que fale igual eu, o cabelo igual eu, o meu DNA. Somos únicos. E é por isso que o Pai te ama e me ama de forma individual e especial, da maneira que nós somos. Igual o apóstolo Paulo fala lá, eu sou o que sou para a glória de Deus. E Paulo ele era criticado, perseguido pelos religiosos, o herege. Olha lá, agora está pregando o Cristo. Entendeu? Ele era criticado e ele fala, eu sou o que sou para a glória de Deus. E aqui em 2 Timóteo 1,12, ele diz da seguinte forma para o seu filho na fé, Timóteo: porque sei em quem tenho crido e estou bem certo do que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então você tem que entender que, olha o que ele diz: porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Você tem que entender isso. Se você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, por mais que venham as afrontas, as adversidades deste mundo, você tem que entender que você tem que saber em quem você tem crido e quem você é em Cristo. Jesus ele quer tirar de nós o pecado, mas ele não quer mudar a nossa voz, ele não quer mudar o seu cabelo de cacheado para liso, né? Ele quer tirar de você o que te faz mal. Ele quer nos tirar o que? A bebedeira, o vício das drogas, a prostituição. Ele quer nos dar uma família para quem não tem família. E o mundo hoje ele prega, ele quer colocar algo na cabeça das pessoas, das nossas crianças, que, você nasceu homem, mas você não é necessariamente homem, você ainda vai escolher o que você quer ser. E não é bem assim. Se Deus te fez homem, é porque você é homem. Se Deus te fez mulher, é porque você é mulher. Mas eu sou um homem diferente. Eu sei que às vezes tem pessoas que lutam com desejos carnais difíceis. Eu conheço um homem delicado, que fala de forma delicada, que conheceu a Cristo, começou a ir na igreja, e ele, dentro da característica dele, Jesus foi transformando ele foi ouvindo a palavra, ele usava até um batom clarinho, irmãos, um batom clarinho, uma maquiagem, e ele começou a ir na igreja. Às vezes alguns irmãos olhavam indiferente para ele, e eu preocupado com essa pessoa, com esse jovem, eu no final do culto me aproximava dele e falava, você é especial, continua vindo, você é importante para Deus, porque eu ficava com medo dele desistir. E nós julgamos tanto, nós discriminamos tanto, e enquanto Jesus ele não discrimina, ele não julga, ele quer transformar. E ele quer transformar cada pessoa dentro do que ela é. E esse jovem, com o passar do tempo, ele tirou o batom, foi natural, ele não usava mais maquiagem, mas a forma delicada e carinhosa dele permaneceu. E hoje ele visita hospitais, ele faz obras missionárias na rodoviária, ele prega o evangelho, irmãos, como se o mundo fosse acabar amanhã, porque ele não casou até o presente momento, e ele vive igual o apóstolo Paulo viveu para Cristo.
é na rodoviária, é nos hospitais, é nos centros de recuperações, ele viaja e posta no Instagram, ele vive fazendo missões. Eu quero te dizer que você não precisa ser igual eu, casar. Se você conseguir, igual o apóstolo Paulo, igual o Dr. Lucas, que não casou, viver para Cristo, ainda é melhor. Você vai ter mais tempo, como esse jovem que eu acabei de citar, na sua característica de fazer a obra de Deus, de atender mais pessoas e alcançar mais pessoas. E esse jovem, ele ajuda mais as mulheres. Ele é carinhoso, ele tem essa voz delicada. Irmãos, eu vi uma menina que ele conheceu, uma menina que pensava em se matar, e ele se aproximou dessa menina, levou ela para a igreja, ela se libertou da depressão, casou, hoje ela mora numa cidade vizinha aqui da nossa cidade, tem filhos e é feliz. E Deus usou quem? Esse jovem. Irmãos, e quantas meninas eu tenho observado, depressivas, com falta de identidade, ele maqueia, ele é maquiador e é fotógrafo. Talvez se ele ver essa live, ele já vai entender que é ele. Ele é bênção. Ele é maquiador e ele é fotógrafo, ele maqueia essas meninas e faz lives no Instagram. Essas meninas contam os testemunhos delas e encontram de novo o significado de vida. Elas encontram Cristo e entendem que a vida delas está em Cristo. Não é o que o mundo diz que elas são, mas o que Jesus diz que elas são. E é o que eu quero te dizer aqui nessa noite. Não é o que as pessoas dizem que você é, mas o que Cristo diz a seu respeito. O que Cristo diz a nosso respeito é que nós somos filhos e filhos amados. Que Ele amou a tal ponto de se entregar por nós. E que se Ele te fez uma mulher mais rústica e dura, é porque Ele vai te usar assim. E se Ele te fez um homem mais delicado e carinhoso, com a voz diferente, é porque Ele vai te usar assim. E o que Cristo quer tirar de nós é esse desejo carnal, talvez de até um desejo carnal por uma pessoa do mesmo sexo, porque isso é pecado e é abominação para Deus. E é necessário que eu e você lute contra esse desejo, porque todo mundo tem os seus desejos. Eu até hoje eu luto contra a carne. Mas graças a Deus em Cristo eu tenho vencido. E hoje eu estou mais forte do que antes. Irmãos, em Romanos 8,37, o apóstolo Paulo diz: em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Vamos ler aqui o capítulo 1 de Efésios, quem está com a Bíblia aberta. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Efésio, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Versículo 4. Como também nos elegeu nele, como também já me elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. 5. E nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. 6. Para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. 7. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo a riqueza de sua graça. E não importa o que nós temos feito no passado, e não importa o que alguém aqui possa ter feito até agorinha, mas o que importa é que se eu reconheço que eu sou pecador, que eu errei, que eu erro, que eu me arrependa e que eu peça perdão para Deus. E chama esse Deus para morar dentro de você, e invoca esse Deus e vai na congregação.
vai ali cultuar conosco, quem já cultua, né? Mas quem ainda aqui está nessa live e não ainda congrega, eu te convido para congregar. Nós fazemos parte do Ministério Nova Vida. O pastor Nereu, a pastora Sônia são os pastores ali, né, que direcionam a igreja. Eu sou um dos pastores, eu sou o pastor Marcos Roberto, um dos pastores auxiliar. E eu te convido a congregar conosco, a nos visitar, a ser igreja, porque nós só somos igreja quando nos reunimos. E nós fomos criados para viver em comunhão, porque quando uma pessoa ela se isola, ela não quer mais se aproximar de pessoas, ela já está com problema. Ela já está com depressão, e o inimigo ele usa essa situação e ele vai afastando essa pessoa do convívio, da comunhão, da igreja, e tudo vai se tornando escuro, e essa pessoa ela pensa: acho que a morte é a solução para a minha dor, eu acho que a morte vai me trazer paz. Enquanto ela não entende, e se não aparece um filho de Deus para falar: ó, sai dessa escuridão, sai desse isolamento, porque você é lindo, você é amada, e você tem que vir para a comunhão, porque se você permanecer assim, o inimigo de nossas almas vai te destruir. Quando nós olhamos para o apóstolo Judas que traiu Jesus, às vezes nós pensamos: por acaso o apóstolo Judas que entregou Jesus, vendeu Jesus, pecou mais do que o apóstolo Pedro que negou Jesus 3 vezes? Raciocina comigo. Um entregou Jesus, o outro negou Jesus. Só que a diferença entre os dois é que um não se perdoou. Ele não deu tempo para o Criador ir buscar ele imediatamente, ele entendeu o seu pecado e não se perdoou e tomou uma atitude inesperada, precipitada, ele se suicidou. O apóstolo Pedro não, ele se entristeceu, mas ele não deu fim na sua vida. E o que aconteceu? Jesus não foi buscar o apóstolo Pedro de volta? E Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? Aí Pedro fala: eu te amo, Jesus. Pedro ele não se achava mais digno de seguir Jesus, ele não se achava mais digno de pregar Jesus, porque ele negou Jesus. E Jesus sabia o que Pedro estava enfrentando. Agora, eu te trazer outra reflexão. Se Judas não tivesse se suicidado, irmãos, Jesus conhecendo o que Judas tinha no coração, quando Jesus ressuscitasse, atrás de quem que ele iria primeiro? Ele iria atrás de Judas. E antes que Judas se suicidasse, se Judas tivesse dado tempo, Jesus ia gritar: Judas! E Jesus grita para você hoje: olha, filho, não faça isso, não se entristeça, porque eu te amo. E Jesus ia gritar: Judas, não faça isso. Mas Judas talvez ia falar: mas eu não mereço, eu não sou amado, eu te entreguei. E Jesus ia correndo e sem dúvida ia segurar e abraçar ele e falar: Judas, está perdoado, está consumado. Mas o interessante é que o egoísmo das pessoas, a falta de amor no coração das pessoas, afastam elas de Deus, e elas pensam dessa forma, que se matando é a solução. E isso é falta de amor, é falta de amar a Deus, porque se eu amo a Deus, eu não vou dar fim à minha vida, eu não vou desistir dos meus sonhos, porque Deus me ama. Eu quero que você entenda isso nessa noite, eu quero que você deixe gravado isso nessa noite. E eu quero caminhar aqui para o final, para não ficar tão extensa essa live. O apóstolo, olha aqui que não é o apóstolo Paulo não, lá em Jó 19:25, Jó fala: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E o apóstolo Paulo fala aqui aos irmãos de Filipe, capítulo 4, versículo 12. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter tortura. O apóstolo Paulo sofreu demais, irmãos.
Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. E qual é esse segredo que o apóstolo Paulo descobriu? Fala para mim. Cristo. E em todas essas situações, em todos esses sofrimentos, momentos de alegria e de tristeza, ele fala, eu aprendi o segredo. E eu quero te oferecer nessa noite esse segredo. Se você é crente, entenda, você é um crente especial. Você tem um dom, uma característica única no universo. E não queira ser quem você não é. Não queira ser eu. Seja você. Não queira ser o pregador tal, o fulano tal. Seja você. Não queira ser o artista tal. A sua identidade é a sua força. Encontre o seu dom em Cristo e exerça. Se é dança, que dance. Se é a mídia, vai lá. Se é abraçar pessoas, abrace. Se é amar, se é ajudar, se é fazer caridade, faça. Mas faça tudo para a glória de Deus. E eu te digo nessa noite que nada pode nos separar do amor de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui em Romanos 8, 38. Vamos ler o 38 e 39. Romanos capítulo 8, 38 e 39. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem anjos, nem demônios, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Nada pode nos separar do amor de Deus. A única coisa que pode nos separar do amor de Deus é nós mesmos. Então, se você tem andado distante de Jesus, ou se você não tem ficado triste porque, nossa, no que eu sou bom? Eu não sou bom em nada. Você é bom e você é muito importante. Deixa eu orar com você. Pai, em nome de Jesus, entramos em Tua presença. Coloque, Senhor, essa identidade no coração de cada pessoa que está nessa live, no meu coração, no coração do Kaique. Senhor, fortaleça-nos na Tua palavra, fortaleça-nos no Teu propósito que o Senhor tem para cada um de nós. E não são propósitos iguais, cada um tem um propósito, cada um tem uma missão. Nos conforta nos momentos difíceis, nos consola com Teu Espírito Santo e nos fortalece para que possamos sonhar e correr atrás dos nossos sonhos. Ajude, Senhor, cada pessoa que está nessa live a correr atrás do seu sonho, entender que é filho, entender que é filha e permanecer na Tua presença. Pai, nós sabemos que nada que aconteça aqui neste mundo vai nos separar do Seu amor. E nada que aconteça no mundo de cima ou no mundo de baixo nos separa do Teu amor. Somos amados, somos especiais em Cristo Jesus. Nós oramos, te agradecemos por esta oportunidade. Amém. E Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade. Até mais. Deus abençoe.